Ainda sobre Jair Bolsonaro, ele deu uma entrevista mais cedo ao programa Pânico aqui da Jovem Pan. A entrevista foi mais leve, evidentemente, com a cara do Pânico. Ele afirmou que o povo quer um conservador no poder, mas estava ao lado do Paulo Guedes, que pode vir a ser o homem forte do seu governo. A gente vai mostrar um trechinho agora. Solta aí, Andrezão. O Marcos Cintra tem uma proposta que é justamente a favor dos mais pobres, que é eliminar todos os impostos indiretos que são regressivos e simplificar tudo isso e criar um imposto único federal. Criar um imposto só, eliminar 10, 20, 30 impostos indiretos, todo tipo de incidência perversa, quer dizer, o pobre compra remédio, compra comida, tudo que ele compra, o imposto incide sobre os pobres. É uma estrutura regressiva, perversa de impostos. Em vez de dizerem que nós estamos eliminando a tributação progressiva, justamente ajudando os mais pobres, inventaram exatamente o inverso. Muito bem, Vera, passa a bola para você, só lembrando que a produção da Jovem Pan também convidou a campanha de Fernando Haddad a dar entrevistas e aguarda respostas. Tá certo. Eu assisti a entrevista, foi uma entrevista longa do Bolsonaro ao lado do Paulo Guedes. Importante ali a ambientação para a gente saber quem é esse entorno mais próximo, né, do Bolsonaro, Silvio. Porque ele vai ter importância caso ele vença a eleição. Então ele estava ao lado do Paulo Guedes, que fez essa fala sobre impostos, e estavam ali também atrás o Gustavo Bebiano, que é o presidente do PSL e que é uma das pessoas com maior ascendência sobre o Bolsonaro, seu advogado, colocado por ele na presidência do partido, cuida da sua agenda, cuida muito da estratégia da campanha, e também o Paulo Marinho, que é outro muito próximo ao Bolsonaro, oriundo do mercado financeiro e suplente do seu filho Flávio Bolsonaro no Senado. São pessoas que a gente vai se habituar a falar caso o Bolsonaro seja eleito. Serão importantes no novo regime e estavam junto com ele nessa entrevista, num sinal de que esse é o núcleo duro hoje da campanha do Bolsonaro. Essa fala do Paulo Guedes foi uma reação à tentativa que começou ainda no primeiro turno, mas que está bastante forte agora no segundo turno, de classificar a proposta econômica do Bolsonaro como uma proposta contra os pobres. Isso começou com a campanha do Geraldo Alckmin no primeiro turno e agora foi apropriado pela campanha do PT de uma forma bastante presente nas redes sociais. Quem faz isso, quem vocaliza isso principalmente, são os deputados do PT. E agora começa a aparecer também um discurso que tenta associar o Bolsonaro ao governo Temer. As propostas do governo Temer, como o teto de gastos, a reforma trabalhista. Então, é bom porque a campanha começa a entrar num desenvolvimento mais detalhado das propostas econômicas. Então, o Paulo Guedes aí citou sua proposta tributária. A gente já começa a ver a procura deles por técnicos para integrar tanto a elaboração do programa mais detalhado, econômico, quanto da equipe que vai integrar o governo caso seja eleito, e o mesmo da parte do Haddad, que vai ter de rever várias coisas daquele calhamaço a que o Andreasa se referiu na discussão anterior. E eu acho, Silvio, que está na hora da gente fazer com que esta bola pare de pingar em questões referentes a o Bolsonaro autoritário, o Haddad vai transformar o país numa Venezuela, a direita e a família, a esquerda e a ideologia de gênero. Chega dessa conversa, gente, essa conversa. Foi importante para animar a torcida e animar as redes sociais dos dois lados no primeiro turno, mas é uma conversa que não diz respeito ao que o presidente terá sobre a sua mesa de trabalho no dia 1, uma vez eleito. O que ele vai ter é uma pilha de boleto para pagar, e boleto num país diz respeito à educação, diz respeito à saúde, diz respeito à previdência social, e vai ter uma série de aborrecimentos referentes à questão tributária. O Paulo Guedes falou nessa entrevista, será necessário fazer corte de gastos. E isso é uma coisa que não anima a torcida, mas que é importante que o eleitor tenha em mente quando for à urna, para depois não se sentir traído por aquele que for eleito. Qualquer um dos dois que se sentar ali, não se iludam, não vai promover uma bonança de gastos no primeiro dia, não tem dinheiro para isso. Então, da nossa parte aqui no 3 em 1, cada vez mais a gente vai trazer a discussão
para este terreno. Hoje a Jovem Pan, o site da Jovem Pan que o Silvio coordena, fez uma importantíssima reportagem que eu compartilhei nas minhas redes sociais e que eu recomendo a todos que leiam, porque diz ali, coteja todas as propostas dos planos de governo dos dois candidatos e mostra o que é real e o que é fake em relação a essa mixórdia que está circulando nas redes sociais. Então isso é prestação de serviço, isso é informação, isso é o que é relevante. Na entrevista do Bolsonaro, o que eu achei mais relevante foi essa discussão sobre questões ligadas ao seu programa de governo para a área econômica, e é importante que ele esteja ao lado do seu guru, do seu posto de Ipiranga, para que eles mostrem que estão unidos, porque isso será necessário caso ele seja eleito, e porque a bucha vai ser pesada. Vai lá, Andreasa. Eu concordo com a Vera inteiramente. Uma das explicações para a existência do segundo turno e sua natureza obrigatoriamente polarizada é mais tempo para que os candidatos apresentem suas propostas. É hora de falar sobre o que fazer com o Brasil estando os dois como estão tão próximos de se tornarem presidentes do Brasil. Qual é a ideia? Qual é o programa? Qual é o rumo? Qual é o norte? O programa do PT... esse a que eu fiz referência, podia até não existir e nós conseguiríamos dizer aqui o que esperar, como tatear, o que projetar de um governo Haddad. E seria terrível. O melhor cenário do governo Haddad seria terrível, porque há experiência anterior e ele vem dizendo o que pretende fazer. Boa parte daquilo que o Lula fez com pitadas da Dilma Rousseff, especialmente na cultura de conteúdo nacional, nova matriz econômica. A gente sabe para onde isso nos leva. Isso é o Fernando Haddad. Eu estou menos preocupado, muito menos preocupado, aliás, eu não estou nem um pouco preocupado com a possibilidade do Brasil virar Venezuela. Porque o Brasil não pode virar a Venezuela. A explicação é simples. Ao contrário daquele país pobre, nós temos uma economia de mercado. A economia de mercado, a existência de mercado é a principal instituição garantidora da democracia, para além daquelas que nós temos na República. E nós temos na República. Então não estou preocupado com a venezuelização do Brasil. Isso não está no nosso horizonte. O plano autoritário do PT de tomada do poder existe, ele foi desdobrado no passado e o Brasil soube reagir a ele. O problema é a incompetência. O problema é a falta de planejamento, a falta de clareza, a falta de compromisso com os compromissos de que o Brasil precisa. Isso serve também para o Jair Bolsonaro. A democracia brasileira não está em risco. O Jair Bolsonaro não é um nazista, ele não é um fascista. Isso é reduzir o debate público à miséria e à indigência. Nós não temos esse risco, nós não sabemos defender dele. Isso não está dado. As Forças Armadas não estão preparando um golpe contra o Brasil. O problema é outro. É se o Jair Bolsonaro tem competência, tem preparo para governar o Brasil. É isso que eu quero saber. Quero saber também qual é a equipe dele. É bom que apareçam os nomes, nós sabemos alguns. O Jair Bolsonaro está preparado para governar o Brasil? Com quem ele governará? O Fernando Haddad está preparado para governar o Brasil? Com quem ele governará? A minha opinião eu dou. Eu acho que nenhum dos dois está à altura do desafio de governar o Brasil. E o eleitor brasileiro fará, mais uma vez, uma escolha pelo menos pior. Então, aquele sujeito que votará no Jair Bolsonaro, não adianta enrolar muito. Votará majoritariamente, como no primeiro turno, porque não quer a volta do PT, não quer o PT no poder. Como votou no passado no PSDB, no final das contas voltamos ao mesmo lugar. Mas não me venham tentar convencer que o que sempre foi patê, de repente vira foie gras. Vai lá, Madu, sigo com você. Só en passant, a Vera citou ali de papagaio de pirata, de núcleo duro do Bolsonaro, Paulo Marinho. Eu só faço a recomendação àqueles que nos assistem. Guardem bem esse nome, Paulo Marinho. Guardem bem esse nome. Daí vai ter muita história no caso do Bolsonaro ser eleito. E nada mais direi por enquanto. Guardem, anotem e guardem.
eu discordo um pouco do Andreasa com respeito à venezuelização do Brasil, porque eu sou igual aquele filósofo francês, eu penso, tudo que está ruim sempre pode piorar, né? Eu acho que o Brasil, evidentemente, é um país bastante distinto da Venezuela, e a Venezuela tinha uma economia de mercado, a Venezuela boia em cima do petróleo da melhor qualidade. A Venezuela, inclusive, durante muito tempo, se destacava na América Latina, né, por uma certa situação peculiar e particularmente diferenciada do resto da pobreza latino-americana. Mas isso é coisa do passado. A Venezuela hoje realmente virou, né, o paradigma, o exemplo de fracasso e ditadura mal disfarçada. Eu também acredito que a democracia brasileira, ela já deu mostras, né, nesses 13 anos e meio de PT, que ela é muito forte, é muito bem estruturada, e a fortaleza dela se dá com base na sociedade brasileira. Acho que a sociedade brasileira intui da importância do regime democrático, então eu posso garantir, quase que garantir para vocês, que a democracia brasileira é muito maior do que o bolsonarismo. Hoje, caso o Bolsonaro seja eleito, ele não vai ser eleito pelos bolsonaristas. Ele vai ser eleito principalmente pelos antipetistas. Por isso que eu fico assim preocupado. Eu acho que a Vera e o Andreasa falaram isso de certa forma, né? Se o Jair Bolsonaro, uma vez eleito, terá a capacidade de aglutinar os brasileiros, né? Mesmo aqueles que não votaram nele, no sentido de formar uma equipe e enfrentar, como bem disse a Vera, né, a pilha de boletos, né, a pilha de contas a pagar que vai aterrissar na mesa da presidência da República, já estão lá à espera do felizardo, digamos assim, da situação crítica das contas públicas brasileiras e, por consequência, a situação crítica da nossa infraestrutura, nossas estradas, da nossa saúde, da nossa educação. A situação do país é muito séria. E eu acho muito importante esse trabalho da Jovem Pan, eu acho que do 3 em 1 a gente está tendo esse cuidado de sublinhar e cobrar dos candidatos que eles realmente sejam bastante claros no que pretendem, né, fazer com o Brasil, que não caiam nessa discussão rasteira, nessas coisas de gênero, de machismo ou não. Não que isso não seja importante, mas não é o mais importante no momento. O que pega agora, o que é relevante agora realmente é ser muito pragmático em que se pretende fazer com o Brasil. Por isso que esse cavalo de pau aí que o Fernando Haddad resolveu dar no programa do PT, que ele escreveu e já está querendo mudar, para mim, como sempre, é uma manobra suspeitíssima, né? Agora, eu quero realmente que os candidatos venham a público, que debatam essas suas ideias de maneira muito clara, confrontar as ideias, né? E que sejam muito claros das suas propostas e que realmente o eleitor possa fazer uma escolha consciente, já sabendo que vamos ter que enfrentar um período difícil. Essa conta aí está espetada para nós pagarmos. Não tem jeito, pessoal. Não fomos nós que fizemos a despesa, mas a gente vai ter que pagar essa conta. Paciência.